queridos, paz de Cristo, eu sou o pastor Gilson Paulo, quero te apresentar o curso de História Bíblica de Israel, um curso extraordinário sobre a história do povo de Deus, numa perspectiva eminentemente bíblica, que na verdade começará no contexto da Mesopotâmia, na chamada de Abraão de Ur dos Caldeus, até os dias de Jesus. Portanto, uma viagem poderosa, uma viagem marcante, uma viagem que você vai se deparar com elementos, situações extremamente impactantes e maravilhosas, e você vai perceber como Deus é o Senhor da história e, a partir da sua soberania, estabelece a sua vontade perfeita para nós. A história do povo de Israel, a partir de um olhar bíblico, portanto, história bíblica de Israel, analisaremos com auxílio, é claro, de literaturas paralelas, desde a chamada de Abraão e Ur dos Caldeus, portanto, olharemos a questão da Mesopotâmia enquanto berço da humanidade, viajaremos com Abraão na sua peregrinação até a sua chegada em Canaã, com todas as impossibilidades que marcaram essa história. No entanto, a fé de Abraão possibilitou que ele escrevesse uma história de fé e de conquistas, a dinâmica, do surgimento de Isaac e com os seus descendentes até a sua chegada no Egito, e como Deus, a partir de uma mão forte, libertou Israel da opressão do Egito, o inseriu no contexto na terra dos cananeus, analisando, portanto, todo o tempo de opressão vivida no Egito e como Deus levantou Moisés de um modo extraordinário, a partir de um milagre muito grande, nascendo no ambiente adverso, tanto foi criado pela filha de Faraó, tornando-se uma pessoa preparada para realizar uma obra magnânima como fora a da libertação, e Deus agindo. E a conquista de Canaã, a partir da mão de Josué, no chamado período teocrático, como Deus abateu os moradores dali daquele contexto e dando e fazendo cumprir a sua palavra nesse povo extraordinário. E então você verá a dinâmica do estabelecimento da monarquia em Israel a partir da unção de Saul, Davi, Salomão e pós-Salomão a própria divisão da história de Israel no Reino do Sul, Reino do Norte, e toda a problemática decorrente dessa cisão, desse cisma que aconteceu no povo de Deus, e, é claro, entender as razões pelas quais e a forma como a Assíria, da Babilônia, no contexto mesopotâmico, veio e destruiu, ocupou a parte norte de Israel, portanto o cativeiro assírio, e também posteriormente o cativeiro babilônico, quando a Babilônia veio para a parte sul e subjugou Judá, levando cativa para a Babilônia, e como Deus, com sua mão forte, libertou o povo judeu do cativeiro a partir do decreto de Ciro, o persa, e todo o cenário de repatriação e de reconstrução do templo a partir da orientação de Zorobabel e posteriormente também de Esdras, e o papel importante de Neemias na reconstrução dos muros de Israel, nos muros de Jerusalém, essa história pujante, poderosa, entendendo o papel dos profetas nessa dinâmica da sua história, como Deus intervindo, operando na consolidação da história do que veremos aqui sobre nessa história de Israel, a questão do período interbíblico, como Israel, como povo de Deus, como os judeus agiram no chamado período interbíblico, o surgimento das sinagogas, a questão relacionada com o papel de Herodes, assim como surgiram os partidos, as seitas judaicas no contexto interbíblico, seja os zelotes, essênios, entendendo a importância da família macabeia, dessa questão vinculada dos agimonianos, no processo dos conflitos com a parte da Síria, bem como do Egito, ou seja, os Seleucidas e dos Ptolomeus, que de certa forma agiram
oprimindo, reprimindo Israel, e, no entanto, essa situação adversa se realiza com o surgimento da pessoa de Jesus. De sorte que esse curso de História Bíblica de Israel analisará esses pontos desde o período patriarcal com Abraão até os dias de Jesus. E nessa abordagem daremos ênfase, foco aos livros históricos de Josué, até o contexto de Esther, porque os livros históricos são, na verdade, formam o coração da história do povo de Israel, da história bíblica do povo de Israel. Eu tenho certeza plena que você ficará maravilhado ao perceber um Deus que está nos céus, mas que também controla e intervém na história humana, fazendo valer a sua vontade. Não fique fora. O meu conselho, a minha orientação, a minha dica é que você pague essa passagem e entre nesse avião e comece a viajar na presença de Deus, e nessa viagem você vai se maravilhar com belas imagens, com belas paisagens e com histórias marcantes, e vai te levar a uma única coisa: adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus soberano levantou um povo, o povo de Israel, e sobre esse povo recai a sua bênção e a sua prosperidade. Não fique de fora, faça a sua inscrição e venha se maravilhar conosco sobre a história bíblica de Israel. Espero por você, em nome de Jesus. Amém e até a próxima.